Bom dia, Betinho, bom dia, Tainá. Bom dia. Sabe, eu tava criando até coragem para mandar essa mensagem para vocês, essa história. E eu tô pensando isso há umas 2 semanas, porque eu não sei o que fazer. Eu tô angustiada, a angústia tomou conta de mim, principalmente agora, nessa reta final. Eu sou uma mulher, tenho 27 anos de idade, sou de uma cidade aqui pertinho de Ribeirão Preto. E eu estou vivendo um momento que deveria ser o momento mais feliz da minha vida, só que está sendo mais doloroso também. Eu vou me casar daqui 3 meses com a mulher que eu amo. Eu encontrei a minha alma gêmea nesse planeta. Nós já estamos juntas há quase 6 anos. E antes que alguém fale qualquer coisa, não. Isso não foi fase. Não foi confusão, não foi rebeldia. Foi a primeira vez na minha vida que eu me senti amada de verdade por essa pessoa. Mas amada mesmo. Quando eu me assumi, Beto, lá pelos 20 anos de idade, foi um caos dentro da minha casa. Nossa, a minha mãe chorou absurdamente no começo. Mas a minha mãe, ela não chorou por descobrir, por eu ter contado. A minha mãe chorou porque ela ficou preocupada comigo, pelo carinho, pelo amor que ela sente por mim. Ela ficou preocupada com o preconceito. Ela ficou com muito medo de eu sofrer. Só que ela nunca me deixou sozinha, não. A minha mãe nunca me deixou sozinha, nem deixou de me abraçar. Nunca deixou me sentir errada, principalmente com o tempo. Com o tempo, a minha namorada virou praticamente a segunda filha da minha mãe. Segunda filha, minha mãe trata ela tão, mas tão bem. E elas se dão super bem. Elas fazem almoço juntas, escolhem a decoração, inclusive, do casamento. Toda a nossa festa, quem está escolhendo, junto com a minha companheira, é a minha mãe. A minha mãe está vivendo esse sonho conosco, sabe? A minha mãe está empolgada, a minha mãe está de cabeça. Então, qual é o problema? O problema é o meu pai, Beto. O meu pai nunca aceitou. Tudo bem, ele nunca me expulsou de casa por isso. Ele nunca me xingou diretamente. Mas sabe aquele silêncio que machuca mais do que grito? Então, simplesmente ele finge que a minha namorada não existe. Por exemplo, em aniversário, ele perguntava para mim: você veio sozinha? Sendo que a minha noiva estava ali do meu lado, sabe, do meu lado. Almoço de família, ele levantava da mesa quando a gente dava a mão, ele já levantava da mesa. E eu fui suportando. Por quê? Porque eu tinha muitas esperanças, sabe? Na minha cabeça, um dia ele ia perceber que eu continuo sendo a filha dele. Independentemente de qualquer coisa, eu continuo sendo a filha dele. A mesma filha que sentava no colo dele para assistir jogo, que esperava ele chegar do trabalho para jantar juntos, que dormia abraçada com ele quando eu tinha medo de chuva. Eu continuo sendo a mesma filha. E para complicar mais ainda a coisa, a semana passada eu fui entregar o convite do casamento pessoalmente. Eu estava nervosa, mas feliz ao mesmo tempo. Por quê? Porque na minha cabeça eu achava, bom, esse pode ser o botão, a chave que vai virar agora essa situação. Esse pode ser o momento da virada. Assim que eu entregar o convite, ele vai sorrir, vai aceitar, vai me abraçar. Beto, foi o pior dia da minha vida, porque eu entreguei e ele nem abriu o envelope. Ele nem abriu. E ainda falou para mim: olha, se fosse um casamento de verdade eu iria. Se fosse um casamento de verdade eu iria. Na hora eu senti um negócio assim tão ruim, mas tão ruim, parecia que alguém tinha arrancado o meu coração. Parecia que alguém tinha arrancado o meu chão. E eu fiquei sem reação. A minha mãe começou a chorar, eu também. Ele saiu da cozinha como se tivesse falado uma coisa normal, a coisa mais normal do mundo.
E desde então eu não consigo pensar em outra coisa. Sabe por quê, Beto? Sabe por quê? Porque eu amo meu pai, amo muito meu pai. E talvez isso seja o que mais está me destruindo, porque eu queria subir no altar e ver ele lá. Nem se fosse sentado lá no fundinho, quietinho lá, tranquilo, mas presente. A minha noiva fala para eu não deixar isso estragar o nosso momento. Diz para mim, olha, quem ama de verdade já escolheu estar do seu lado, que sou eu. Eu sei que ela está certa, eu sei que ela me ama, eu também amo ela, mas dói. Para piorar, eu comecei a ficar com culpa agora. Eu estou me sentindo culpada, pensando que, será que eu deveria me casar mesmo agora? Eu não tenho dúvidas a respeito do meu amor pela minha companheira, não é isso? Mas o casamento, será que eu deveria me casar agora? Será que eu deveria esperar mais um pouco, tentar conversar de novo, dar mais tempo para ele? Só que ao mesmo tempo eu penso, quanto tempo? Mais um ano, 5, 10, porque já faz tanto tempo. E ele não aceita. Eu tenho medo de cancelar ou adiar o meu casamento esperando uma aceitação que talvez nunca venha, Beto. E também eu tenho medo de casar carregando esse vazio no peito. Eu queria muito pedir a opinião de vocês, e principalmente de quem já passou por algo parecido. Será que ainda existe alguma coisa que eu possa fazer para o meu pai mudar de ideia? Ou chega uma hora que a gente precisa parar de implorar para ser amado do jeito que é? Eu estou angustiada de verdade, porque era para eu estar escolhendo música, vestido, lua de mel. Eu só consigo chorar escondida no banho, para minha noiva não ver o quanto está acabando comigo, sabe? Eu estou destruída, estou dilacerada. Beijos para vocês. Eu amo o programa, você e a Tainá. E desculpa o textão, Beto. Desculpa nada, aqui tá tudo bem. Quero contar a sua história. É essa a história da nossa amiga Tainá Rigoletto. Meu Deus, nossa, acho que a frase mais cruel que eu ouvi da história toda foi o pai falando que se fosse um casamento de verdade, que ele iria. Nossa, isso só machucou. Me doeu aqui também, viu? Tá vendo? Vamos a chorar? Vamos! A maior família do Brasil. E aí, hein? O que ela pode fazer para melhorar essa situação? Será que o pai vai? Eu acho que o pai, eu não sei, a aceitação dele não tá legal, né? Não mesmo. Tá difícil. Mas vamos lá, vamos ouvir a família. Alguém já passou por isso, passa por isso. Compartilhe com ela aqui a sua experiência nessa segunda-feira. 8h01 da manhã, vamos às últimas opiniões aqui, Tatá, vamos lá? Quero saber a sua opinião também daqui a pouquinho, mas vamos lá. Alô, bom dia, e aí, hein? Ela deve dar um time aí, deve esperar pra casar até a aceitação do pai ou não, vamos lá? Bom dia, Beto. Oi! Bom dia. É a primeira vez que eu dou minha opinião aqui, Ô, meu amor, mas eu sempre ouço o Bom Dia Clube, sempre ouço o Opinando. E só que hoje essa história me tocou porque eu sempre namorei homens, porém o ano retrasado eu me casei com uma mulher. E o choque foi muito grande pra todo mundo. E eu senti a rejeição vindo de várias pessoas da família. Porém, o que eu posso dizer pra ela é pra que ela não desista, pra que ela se case sim. Porque o que importa é a gente estar bem com quem a gente ama. Se esse pai ainda não aceitou em 6 anos de relacionamento, ele não vai aceitar mais. Mas que ela se case e seja feliz com quem ela escolheu passar e dividir a vida dela. Aí. É isso, um beijo. Obrigado, um beijo pra você. E ó, apareça mais vezes aqui, hein? Verdade, Com mais opiniões, sempre. Um beijão, meu amor. Bom dia, Betinho. Bom dia, Tatá. Olha, eu Bom tenho que falar pra dia. essa amiga É. que ela nunca, em hipótese alguma, tem que abandonar a família dela. Certo. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Às vezes ela vira as costas pro pai dela hoje, amanhã ou depois essa menina larga dela, ela vai ter que voltar pra casa do pai, entendeu? Então o certo seria ela sentar com esse pai, ela e a moça, entendeu? Conversar com ele, explicar pra ele a situação e tentar fazer com que ele respeite. Aceitar, ela não precisa pedir pra ele aceitar, mas que ele pelo menos respeite elas, entendeu? Mas virar as costas pros pais nunca é uma opção, pelo menos essa é a minha opinião. Tá bom, meu amor? Obrigado, um beijo. Eu mais favor de cravinhos. Eu jamais falaria isso com uma filha minha. Eu jamais teria uma postura dessa com uma filha. Pelo contrário, eu só orientaria e ficaria ao lado dela para enfrentar todas as dificuldades, todos os preconceitos que ela iria enfrentar e que ela já está enfrentando. Eu iria caminhar lá dela para ela ajudar a enfrentar uma situação dessa, e não fazer parte do problema, não ser preconceituoso. Aí, Jamais. ó. Valeu, obrigado, alô. Bom dia, Beto. Bom dia. Tainá. Bom dia. Uma ótima semana abençoada pra nós. Em dobro pra você, meu Beto, amor. Fala pra essa amiga aí que cada momento da vida da gente é único e ele não volta mais. Então fala pra ela ir ser feliz. Um dia Deus vai tocar no coração do pai dela, que o pai dela vai aceitar a opção dela. Fala pra ela não deixar de ser feliz nunca, nunca nessa vida, por nada e por ninguém. Que ela viva o momento dela. Aí, ó. E aí, Tatá? Olha só, Qual é a Betinho, sua opinião pra ela? É o seguinte, acho que antes de eu dar o meu conselho pra essa amiga, né? Eu acho que eu dou um recado aqui pras pessoas de modo geral, pros nossos ouvintes, tá? Se o fato de alguém amar uma pessoa do mesmo sexo desperta tanta raiva ou incômodo em você, talvez seja a hora de olhar pra dentro e entender o porquê, tá? Porque acho que amar nunca é o problema sempre foi o preconceito. Acho
acho que é isso que os nossos pais têm medo, né? Quem tem filhos LGBT, né? Agora, se duas pessoas se amam, se cuidam e se fazem bem, isso nunca deveria ser motivo de ódio, tá? E é o seguinte, nossa amiga, a gente tem só essa vida. Agora, imagina você deixar de ser feliz esperando uma aceitação? Não dá, né? Amiga, casa sim, não transforma a rejeição do seu pai no centro do dia mais importante da sua vida, tá? Talvez, com o tempo, o seu pai vai perceber o que ele está perdendo. Talvez não, mas a sua vida não pode parar até esse talvez acontecer. Então eu super incentivo sim que a nossa amiga se case e seu pai não vai deixar de ser seu pai, né? É, isso é verdade. Falou bonito, hein, Tatá? Obrigada. Que é isso, ai? Ó, a semana tá só começando. Muita coisa pra acontecer ainda no programa hoje e no Opinando também, hein? Verdade. Olha, tem histórias quentes aí pra essa semana. Opa! Ele pegou a irmã falando no microfone alheio. Meu Deus, meu Deus. Muita coisa vai rolar essa semana aí. Segura que o bicho vai pegar.